Bom, galera, vamos trazer a parte aí que a imprensa vai falar, né, do Vasco e dos erros de arbitragem. O Vasco ficou muito mais próximo da vitória do que o Fluminense. Ótimo jogo do Vasco, por sinal, se não é a arbitragem, né? O Vasco teria vencido esse jogo. Muito prejudicado, mas muito mesmo, eu achei. Pênalti não marcado, picotando o jogo, dificultando tudo, né? Nitidamente a arbitragem tendenciosa contra o Vasco da Gama. Vai dar o que falar esse jogo ainda, mas vamos lá ver o que a imprensa tem a falar do Vasco da Gama, que impressionou os comentaristas, né? Conseguiu uma excelente atuação diante do atual campeão da Libertadores. Já deixa o seu like, rapaziada, se ainda não é inscrito aqui no nosso canal, dá essa moral pra gente. Acione o sino e bora pro game. O jogo e o Renato precisa entender isso. Então, em princípio, foi um teste mal sucedido. Quem saiu mais satisfeito com o empate? Porque, em tese, em teoria, o Vasco, né? Porque, tá enfrentando o campeão da América, Com essa um time arbitragem? muito mais bem montado. Só que aí tem o outro lado. O Vasco me parece ter ficado muito mais perto de vencer do que o Fluminense, até pelos lances relacionados à arbitragem. Eu acho que a torcida do Vasco saiu mais incomodada com a arbitragem, não tem dúvida alguma disso, e acho que justamente incomodada. Claro que se você fala Fluminense e Vasco num campeonato... E assim, só que aí tem outro ponto, né? O Vasco precisa mais dos pontos, pensando em classificação. Então, assim, no fim das contas, o empate é pior para o Vasco na pontuação do que é para o Fluminense. O Fluminense está lá tranquilo, ok, pode ser passado pelo Flamengo, mas não tem dúvida alguma sobre a classificação. O Vasco tem essa dúvida e acho que é importante para o Vasco avançar, né? Quer dizer, a classificação ela é importante, inclusive, para você ter mais jogos desse nível de dificuldade antes do começo da temporada para valer dos grandes campeonatos. Bruno Mota Ribeiro é o nome do árbitro, que foi escolhido pelos dois times, né? Até isso é uma loucura, né? Foi Isso é uma escolhido loucura, pelos né? dois times. Não, isso Que isso. escolha, E hein? na hora que eles forem reclamar da federação fala, meu filho, mas então... Então, mas a federação, ela tá Ela lava as mãos. tá abrindo a mão da responsabilidade dela para jogar nos clubes, para que os clubes não possam reclamar de alguma coisa que devia ser o árbitro, que teoricamente deveria ser bem preparado pela federação para evitar bem. E você perde, não tem a menor lógica isso. para mim, você, assim, essa é uma missão. Não são os clubes que preparam os Você árbitros. destrói o seu campeonato pelo seguinte: os grandes escolhem o árbitro no jogo dos grandes, entre eles. Tem VAR, ou seja, se você é um pequeno, eu não dá pra falar aqui o que, mas você é um. Pega sua cota de TV e não reclama, né? Fica aí, cara. Você tá aí para apanhar dos grandes. E não Literalmente enche o saco, não. oprimidos. E quando tem uma oportunidade, o jogo é a 3.000, 4.000 quilômetros de distância. É isso, Quer dizer, velho. virou um torneio de verão mesmo. Ou você é obrigado a ser mandante no Maracanã contra ele. Vamos Esse começar a lance. falar dos lances. É claro, assim, a nossa imagem é uma imagem feita por uma única câmera. Nós não temos essas imagens nesse momento da transmissão com várias câmeras e tudo, tá? Mas assim, teve muita gente que está nos acompanhando que viu o jogo, né? E durante o jogo foi, inclusive, apresentada a linha do VAR depois da anulação deste gol do David. Por essa imagem não vai dar pra gente parar e conversar Mas a imagem o lance. do VAR na transmissão era uma imagem muito diagonal e que, Muito assim, esquisita, muito esquisita. A olho nu você não vai conseguir ter absolutamente nenhuma conclusão. Para quem não viu, Léo, o David estava com os dois pés dentro do campo de defesa quando foi lançado. E tem o Guga do lado direito. A dúvida é o tronco. Eu até acho que o tronco podia estar já Projetado à dentro frente, do campo de ataque. Mas tinha o Guga do outro lado, que pra não mim dava aparece condição. nessa imagem, que talvez não estivesse totalmente dentro do campo Eu vi a imagem. de ataque do Fluminense. Alguém tem que me convencer, tem que arrumar uma outra imagem para que eu acredite que houve impedimento nessa jogada. Eu não vejo impedimento. Isso é bem claro. Eu tenho outro ponto de vista. Claro. Por esse ângulo, eu teria que ser convencido. Como a marcação de campo foi de impedimento, eu precisaria do convencimento de que não houve o impedimento e por esse ângulo eu não vou... Paralaxe. Exato. isso. Então Acho essas que essa questões de paralaxe Então. e perspectiva, é impossível você mudar a decisão do campo com base nisso que a gente tem à disposição. E, infelizmente, a gente está muito longe de ter um impedimento semiautomático aqui. E a gente deveria, no mínimo, ter câmeras de posicionamento melhor, de qualidade melhor. Isso mata o VAR. Eu acho que assim... Não precisa ter VAR com a qualidade das imagens que a gente oferece. O pra análise. problema, a gente vai ver que o problema da arbitragem hoje, ela está longe de ser
apenas o árbitro de campo. Talvez o árbitro de campo, inclusive, seja o menor dos problemas. Eu sei que parece uma loucura falar isso, porque a arbitragem dele não foi boa, então não tô dizendo que ele fez uma boa arbitragem dentro de campo. Mas talvez a figura do árbitro dentro de campo seja o menor dos problemas. Porque, nesse caso, aí eu estou plenamente de acordo com o Léo. Pode ter havido um erro. Aliás, aqueles lances que, na dúvida, o assistente não levanta a bandeira, né? Existia essa... foi até o final do lance, o David completa. Existia essa orientação, até dele não, assim, na dúvida pro ataque, aquela história, né? De ir a mesma linha e tudo mais. Eu acho muito difícil que o assistente, estando onde está, tivesse uma convicção sobre o impedimento. Ele acaba marcando. Essa foi a decisão de campo. E a imagem do VAR é absolutamente inconclusiva, porque você tem um VAR que serve para muito pouco, pelo menos num lance como esse. Então, esse VAR não diz absolutamente nada. E eu até entendo o que o Léo está dizendo. Enfim, bom, a marcação do campo, eu até acho que não deveria ser, mas a marcação do campo foi de impedimento e a imagem do VAR não é capaz de dizer nada. Ela não é capaz de dizer que estava impedido, que não estava impedido. Então, ok, permanece... E o que disse a eles na cabine foi de impedimento. Então, exato. Como eu duvido que a posição do auxiliar permitisse que o auxiliar tivesse qualquer tipo de conclusão, o auxiliar tomou uma decisão. Tomou uma decisão sem ter conclusão nenhuma. Então, essa decisão, para mim, ela é pouco relevante. E sabe qual que é o ponto para mim? A imagem, para mim, diz que não houve, sem convicção, eu não tenho certeza, mas eu não marcaria esse impedimento. Esse lance, nesse jogo de hoje, e essa nem é uma questão da alçada do Bruno Mota, né? Essa é a situação que ele está vendido. Isso que eu estou falando. Como, aliás, a jogada não é do judô, do Eduardo. Não é um problema dele o pênalti absurdo que tentou se marcar, porque aquele pênalti... Né, com o Cano... Agora, a imagem. Vamos ver. Jean já dá deixa para um segundo lance, então. Aqui. Envolvendo a arbitragem, ele é chamado no VAR. O Cano está na barreira, né? Tem a cobrança de falta do Payet. Aí também a gente não tem imagem frontal, né? Que talvez seria melhor. Mas ele está com os braços à frente do corpo. Então, eu concordo com o Jean, assim. Mandar o árbitro ao monitor é só causar mais problemas ao cara que já não estava conseguindo administrar o jogo. Exato. E esse é um problema de árbitro que não se complica só nas grandes decisões. Ele já estava se complicando o jogo inteiro. Basta a gente olhar, Léo, essa posição em que o Cano está agora, a gente vai ver a imagem do Cano com o braço assim, fechado na frente do corpo, é exatamente como ele está na hora da batida. Mas a bola não bate no meio do braço dele. Não teve uma levantadinha acima do ombro, de mãozinhas? Eu acho absurdo que se chame o árbitro para olhar o vídeo num lance como... Mas no futebol atual isso é pênalti. Não acho não. Não acho também. Porque não assim, para ser pênalti, ou você tem que falar que ele pôs a mão na bola de propósito. Eu não gosto que seja, mas ou ele tem que ter posto a mão na bola de propósito, ou ele está aumentando a área do corpo de forma não natural. 90% dos pênaltis dos jogadores não botaram a mão da bola de propósito. Tudo bem, então aí é a segunda opção. Esse lance hoje se marca pênalti. Então, é isso. Então, assim, porque eu só tenho, a minha única dúvida é se as mãos juntas do Cano não subiram, não estavam um pouquinho acima do ombro dele. Porque quando ele aterriza, igual o Jean falou, ele aterriza assim. Se é no meio, eu não falo nada. A pergunta é, ele poderia ter colocado... Eu não tenho essa convicção toda, não. Foi bem alta, não foi? Parecia estar acima do ombro. Ele não poderia ter colocado a cabeça na bola? Mas para mim é um movimento de reflexo de proteger a cabeça. Você tem que estar com a área expandida, não dá, gente. Senão se a gente começa a justificar Bem-vindo ao futebol atual. Não, então, mas a gente não pode fazer se a bola não bate no braço dele ali, ela bate no Eu não gosto da regra, mas é a regra. Mas não pode falar bem-vindo ao futebol atual, porque senão a gente começa a difundir a ideia de que isso tem que ser marcado pênalti. No Brasil? Não dá para difundir essa ideia. Acho que a gente tem que seguir caminho. Não gosto nem que se a gente concorda ou não, é isso. Não, mas... é irrelevante. Não, mas a questão aí não... Eu discordo de vocês que falta, isso é marcado pênalti. Isso é falta ou não é falta? Sim, diante do futebol atual. Às vezes fala assim, não, isso não é falta. Então não é falta. Se isso é falta, tem que ser marcado. Prefiro até que não seja. Sim, o que eu acho... Mas o que eu prefiro, tanto faz. Eu prefiro que se marque eventualmente um pênalti como esse no futebol brasileiro, ok, eu estou de acordo com vocês. Eventualmente vai se marcar, porque no futebol brasileiro se marca de tudo. Em algum jogo da Premier League, ou mesmo do Campeonato Espanhol, do Campeonato Italiano, ninguém vai marcar um pênalti como esse. Ninguém vai marcar com o cara aqui. Pode estar aqui, pode estar aqui. Mas a imagem de frente tem uma mãozinha aqui. Eu acho que ela não tem. Acho que a imagem, se estivesse no meio do corpo, a bola fosse no peito, lá perfeito, mas a bola onde ela estava atrás na barreira. Eu achei que o árbitro entender, você acha que ele pôs a mão na bola de propósito? Eu acho que foi um reflexo.
Um reflexo. Ele está aqui e ele faz assim. Reflexo. Eu não. Ele faz um movimento que, infelizmente, o futebol não permite. Eu não entendo nem que foi deliberado, nem que ele ampliou o espaço do corpo. Então, eu acho que a decisão do árbitro foi a correta. Eu tô com o Léo também. Tô com o Léo e acho que é um absurdo. O mais absurdo de tudo é o VAR chamar. Aqui, ó. É o mais absurdo de tudo é o VAR chamar. Então, mas, Paulo, ele Tem uma foto, sim, no momento em que a bola primeiro toca. que eu odeio frames, mas assim, ele tá aqui... O hater dos frames. Não, eu odeio frame, porque no frame você justifica tudo. Tem né? razão, às vezes Todo sim, mas nesse torcedor caso vai vale. Mas eu acho que nesse caso Nesse caso vale. O frame, Deixa eu ver, eu provo que o time jogou sem goleiro. Pega o frame sem Jean, goleiro e faz. Jogou sem. Olhando aqui, Não, pênalti com P maiúsculo. não, que vocês estão, mano. Olha aí, a Vitor Miller falando isso. Eu acho que eu não sou muito fã de pênaltis, hein? Vocês estão, Pênalti pra mim é uma coisa Mas séria. eu acho que ele foi bem corajoso de chegar lá e peitar o VAR, o que tem sido, o que é raro acontecer. Talvez isso aconteça mais uma ou duas vezes no futebol brasileiro até o final do ano, porque hoje quem está dominando a arbitragem é o VAR. Os árbitros não são muito frágeis, tem uma vaga ideia sobre o jogo e o VAR é que administra tudo. Quando chamou... O VAR achou das expulsões do Medel isso é uma grande Thiago, questão. por exemplo. Porque, assim... Ali... O que eles conversaram ali? Porque o Medel fica desesperado, falando, cara, conversa com o cara aí, às vezes me explica por que eu fui expulso. O que é... O Medel estava inconformado num nível horrível. O que a gente... Fala porque o Medel já foi expulso algumas vezes, e normalmente com razão. Com razão. Foi completamente aleatório. As expulsões foram completamente aleatórias. O que o VAR não tem observado, a gente quando falar de São Paulo e Santos vai entrar nisso, é algo que a decisão do campo, na maioria das vezes que o VAR chama o árbitro, ela tem que ser respeitada, porque não é algo que o árbitro não viu, é algo que o árbitro analisou e tomou uma decisão. Mas a maioria das vezes ela é mudada. O VAR está... A maioria das vezes. O VAR está reapitando Quase o jogo. todas, para ser direto. Reapitar o jogo é errado. Mas foge do básico do protocolo, que é o princípio do erro claro e assim, É o erro claro. O VAR serve para pressionar o árbitro para mudar a decisão aqui. Por isso que, assim, a Serve pra própria analisar. discussão E foi o que ele esse lance fez. gerou... Foi o que o árbitro fez. Ele falou assim, eu decidi no campo, eu vi isso, Exato. fico porque com essa não imagem. Porque você pode até achar que certo. foi pênalti como vocês acham. Agora, não é um erro claro e manifesto, quer dizer, não justificaria a chamada do VAR. Reapitar todas as E o jogadas. VAR, ele funciona dessa maneira. Na essência, o VAR é um auxiliar. Então o árbitro tem que ir lá, olhar e tomar uma decisão. Olha de novo, tome sua decisão. Sim. Aqui já está imposta uma situação Mas contrária. Vá lá e veja porque nós discordamos da sua decisão. Eu só não acho implícito. Eu só não acho o maior absurdo do mundo ele ter ido ao VAR se realmente o que ele disse para o VAR foi: eu não vi que a bola bateu na mão. Se ele então é melhor você ver porque para você interpretar. Perfeito. Né? Aí eu acho justo que ele tome a decisão. Mas acho muito difícil que ele não tenha visto Você viu a bola bateu na mão. Você viu que ele tirou com a mão essa bola? Eu não estou sabendo disso. Aí bem. vai pro VAR. Aí justificaria. Fala, vi. Mas é muito pouco provável que ele não tenha visto isso. De acordo. E outra coisa, eu acho que assim, aqui se muda sempre, quer dizer, se muda porque assim, em geral é o que o Paulo falou, a decisão do VAR é a decisão que prevalece num percentual até maior do que a gente vê lá fora, embora lá fora também seja assim. Porque eu acho que no fim das contas, o que acontece? O árbitro, na hora que ele é chamado, ele tem uma decisão já, pelo menos na teoria. Se o árbitro de vídeo estiver cumprindo a regra, ele está chamando o árbitro de campo porque ele acha que a decisão tomada em campo foi equivocada. Sim. Então, de alguma maneira, o árbitro ele se sente respaldado pela decisão do árbitro de vídeo na hora que ele toma a mesma decisão que o árbitro de vídeo. Então, é muito raro o árbitro não acatar aquilo que o árbitro de vídeo falou. Porque ele divide. Estamos juntos, Ele divide. Exato. Bom, galera, nitidamente o Vasco foi assaltado nesse jogo aí, né? E caso o Vasco não consiga a classificação para a fase mata-mata do Campeonato Carioca, estará muito na conta desse jogo, né? E na conta dos gols perdidos diante do Flamengo. Vamos dar uma olhada aqui na classificação. Olha, o Vasco hoje está fora da zona de classificação, tá? E ainda tem o Nova Iguaçu. O Nova Iguaçu ainda vai jogar no Campeonato Carioca. Deixa eu dar uma olhada aqui. Nova Iguaçu enfrenta o Boa Vista. O Vasco vai precisar com toda a sua força secar o Nova Iguaçu nesse jogo. Torcer para que dê um empate, né? Um empate. O Boa Vista vencendo, Boa Vista vai a 14 pontos.
Não seria legal também. Seria até mais legal o Boa Vista vencer esse jogo, né? Porque se empata, o Nova Iguaçu vai a 15. Se o Boa Vista vence, o Boa Vista vai a 14. E aí o Vasco vencendo um clássico, vencendo o Botafogo, ele subiria mais na tabela aí. Absurdamente, cara. Inacreditavelmente. Se o Vasco ficar fora do G4, mais uma vez vai ser por erros grotescos de arbitragem. E não dá para culpar só a arbitragem, né? O Vasco pecou muito, poderia ter matado o jogo nas oportunidades que teve. O Vasco foi muito não, né? O Vasco conseguiu ser superior. Não foi superior no jogo, né? Só que o Vasco, no que ele se propôs a fazer, ele foi muito superior. No que o Vasco se propôs a fazer, ele foi muito superior. Teve as melhores oportunidades, né? A opinião divergente aí dos comentaristas, né? Muitos falando que o Vasco foi garfado, outros falando que não. Quer dizer, todos eles falaram que o Vasco foi garfado, né? Aquele lance que deram impedimento não foi lance para impedimento. Foi gol, era para ter sido o gol normal do Vasco. Mas como? O Bandeirinha, na dúvida, levantou. Na dúvida não, né, gente? Ele levantou porque alguma intenção tinha ali, né? Alguma intenção não boa tinha ali naquele. Não dá para acreditar que esses caras fizeram isso aí na moral, né? Sem nenhuma intenção de prejudicar o Vasco. Porque olha o que aconteceu hoje, né? O que aconteceu nesse jogo do Vasco aí é absurdo. Absurdo. Assaltaram o Vasco. O torcedor vê o time jogando bem, vê o time se transformando, né? Fazendo um esforço gigante para fazer um jogo competitivo. Vai ver uns caras e faz uma palhaçada dessa, uma sacanagem dessa com o Vasco. Agora, velho, agora o Vasco vai ter que tirar leite de pedra, né, mano? Vamos dar uma olhada no calendário aqui. Leite de pedra, mano. O Vasco tem 3 jogos. 3 jogos, precisa vencer os 3, né? Se o Vasco vence só 2, ele vai a 16 pontos. E não teve time que se classificou com 16 pontos nos últimos anos no Campeonato Carioca, tá? Não teve time que se classificou com 16 pontos. Mas, não, se o Nova Iguaçu vence, o Nova Iguaçu já vai a 17, ficaria 4, né? Aí a situação do Vasco fica bem mais complicada mesmo. O Vasco precisa, o Nova Iguaçu, pro Vasco ter chance, vamos ser sinceros, pro Vasco ter chance, o Boa Vista precisa fazer aí, precisa dar uma mão aí pro Vasco, né? O Boa Vista vai precisar dar uma mãozinha pro Vasco. E o Boa Vista não tem vencido, né? Mas ele tem empatado. Se ele conseguir arrancar, no pior cenário, um empate, será muito bom para o Vasco.